Olá pessoal, aqui é Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Bem, nós temos gravado muitos vídeos falando a respeito da reforma tributária e com certeza vamos continuar também, porque a reforma tributária agora com o novo governo a partir de janeiro de 2019, pelo menos a intenção é que isso seja aprovado, então nós vamos continuar. Porém, nós resolvemos fazer alguns vídeos que eu coloquei, estou chamando de coluna do Newton, porque existem outros assuntos, pequenos assuntos, que é interessante tratar e pode ter ou não a ver com a reforma tributária, mas são pontos muito diversos. Então nós já fizemos a primeira coluna do Newton ontem, que era o dia 27, e eu estou gravando hoje, dia 28 de dezembro de 2018, a segunda coluna do Newton. Bom, eu coloquei aí no título da coluna que nós vamos tratar das questões da Sudene e Sudeco, que são aquelas superintendências que têm aqueles benefícios fiscais. Eu vou falar da agenda do governo. Ontem houve uma reunião dos ministros do novo governo e foi entregue lá uma agenda para todo mundo e eu vou conversar um pouco sobre isso. E finalmente eu queria falar uma notícia rápida que o Guedes, Paulo Guedes, que é o nosso superministro da Economia, Planejamento, etc., ele se reuniu na semana passada com os executivos do setor de varejo. Muito bem, então vamos falar do primeiro assunto, subsídios à Sudam e à Sudene. Aconteceu o seguinte, lá no Congresso Nacional, né, na Câmara, lá foi aprovado um projeto prorrogando os benefícios fiscais da Sudam, da Sudene, Sudam, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e Sudene, Suprimento de Desenvolvimento do Nordeste. Inclusive foi incluído ali a questão da Sudeco, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Não estava na lei inicial, foi incluído, né? Isso é o projeto de lei número 10.160 de 2018. Vejam bem, isso foi aprovado no Congresso e o projeto foi a sanção presidencial. Segundo as normas constitucionais, tem que ser sancionado pelo presidente. Bom, o que aconteceu? O presidente Michel Temer, ele resolveu não sancionar e deixar essa sanção providencial para o novo presidente. Porque o novo presidente tem dito que ele vai reduzir os incentivos fiscais, vai limitar, etc. Talvez esse seja o motivo. Então tá bom, fica essa lei e você sanciona ou não, né? Porque ele pode até vetar se quiser. O prazo vence no dia 3 de janeiro de 2019, né? Logo depois do primeiro do ano. Então essa lei está lá. Por isso que o Michel Temer, que está de saída, decidiu deixar para o Bolsonaro, né, essa prorrogação. A prorrogação é de 2018, está vencendo hoje. A lei aprovada, pelo menos o projeto aprovado, prorroga até 2023. Esses incentivos fiscais, não só da Sudam, da Sudene e também da Sudeco, né? Então, vejamos, até o dia 31 de janeiro, perdão, no dia 3 de janeiro, nós saberemos qual é a posição do novo presidente em relação à concessão desse incentivo fiscal, logicamente que trará, são isenções, né, de imposto de renda e contribuição, né, isso tende a diminuir a arrecadação desses setores. Vejamos então o que o novo presidente vai fazer em relação a isso. Muito bem, outro ponto que eu queria falar é que houve, né, ontem, olha, hoje é dia 28 de dezembro, né? Ontem, dia 27 de dezembro, os futuros ministros, 22 ministros, se reuniram lá em Brasília. Essa foi a primeira reunião de todos os ministros. Alguns não foram lá, mas muito pouco, a maioria estava lá. E o que aconteceu nessa reunião? Todos os ministros que estavam presentes, eles receberam uma espécie de uma cartilha, né? Essa cartilha, o nome é Agenda de Governo e Governança Pública. Agenda de Governo e Governança Pública. Conta a imprensa que são 81 páginas. E lá tem uma relação dos atos em que o novo presidente pretende que os seus ministros pratiquem, das providências que tomem
para que nos primeiros 100 dias, as prioridades sejam atacadas, né? E uma delas é a revisão dos contratos e nomeações dos últimos 2 meses do governo Temer, né? O que o novo presidente precisa fazer é que os novos ministros, voltem em 2 meses e verifiquem tudo o que foi feito em relação à assinatura de contrato e nomeações que foram efetuadas, para dar uma verificada se isso está de acordo com a nova política que está empregada pelo governo, né? Inclusive, essa agenda ela já estabelece uma série de reuniões entre todos os ministros a cada 10 dias, né, que é o ministro com o presidente, para que se faça um monitoramento de 10 em 10 dias das ações que devem ser praticadas, né? Essa primeira reunião ministerial já está marcada para o dia 14 de janeiro, né? E, segundo o porta-voz, ele promete que não haverá pacotes nem medidas impactantes. Isso é meio costume dos presidentes novos, tal. Ele disse que não vai haver pacote nem medida impactante. Bom, segundo a notícia, a partir do dia 2 de fevereiro, quer dizer, daqui um pouco mais de mês, toda a equipe de ministros deverá mandar para o Congresso Nacional adendos e emendas ao projeto de reforma da Previdência Social, né? Veja bem, o Congresso Nacional agora está em recesso, claro, e ele só volta em fevereiro. Então a ideia é que em fevereiro os ministros da área, né, eles comecem a mandar adendos e emendas em relação ao projeto constitucional, de reforma constitucional da Previdência Social. Ok? Então, essa é a notícia que eu queria falar a respeito da reunião dos futuros ministros. Muito bem, agora eu gostaria de dar uma terceira notícia, que é o seguinte, que é o item número 3 aí. Executivos do varejo, do setor de varejo, discutiram com o Paulo Guedes, que é o nosso superministro, a questão da reforma tributária, né? Esses executivos foram na última quarta-feira passada. Eles se reuniram com o futuro ministro da Economia, com o Paulo Guedes, e, olha, vamos discutir a reforma tributária, tal. Discutiram várias coisas e, evidentemente, essa discussão, claro, a discussão nasce à luz, vai aperfeiçoar o projeto. Participaram disso aí os grandes executivos do varejo, por exemplo, o Fausto Rocha, lá da Riachuelo, né? O pessoal do Reste, da Livraria Cultura, a Walmart, né? O presidente da Walmart e outros importantes. A próxima reunião, ficou decidido, será no fim de fevereiro, daqui a um mês. Muito bem, especificamente no tema tributário, a imprensa disse o seguinte, em relação aos tributos. O destaque daquela reunião foi para que o governo faça um esforço de aumentar a base da arrecadação, isto é, ampliar a base da arrecadação, de forma, claro, que as receitas aumentem sem que a carga seja elevada, principalmente com o combate à informalidade da economia, né? Segundo o pessoal que esteve presente lá, o que acontece é que no setor de varejo existe muita informalidade, muita gente que trabalha sem nota, trabalha sem documentação, não faz declaração, né, omite, sonega e outras coisas, né? Então, o pessoal do varejo, dessas grandes empresas de varejo, elas sugeriram ao governo que tome providência em relação a essa questão da informalidade da economia, de uma forma tal que toda essa economia subterrânea, ela aflore para a realidade e, logicamente, que as empresas, os contribuintes paguem os impostos que devam pagar. Ora, com isso, isso não tem mudança de lei. O que vai acontecer? Se você aumentar a base, né, a base da arrecadação, né, combatendo a informalidade, certamente haverá um aumento, né, da arrecadação. E, logicamente, se aumentar a carga tributária, né, porque você não ter alíquotas, não diminui prazo, não faz nada, simplesmente
fiscaliza mais, controla mais, fazendo com que os contribuintes, eles, como consequência, paguem mais impostos. Muito bem, pessoal, este foi a segunda coluna do Newton, né, que discutimos 3 pontos importantes. O primeiro, subsídios fiscais, Sudão, Sudene e Sudeco. O segundo, a reunião dos futuros ministros, que tem a agenda, aquela famosa agenda que nós não tivemos acesso ainda, mas acho que tem muita coisa, inclusive na área tributária e em outras áreas administrativas, etc. E finalmente o terceiro ponto, que é a questão da discussão da reforma tributária, que o Paulo Guedes, o nosso superministro, fez uma reunião com os maiores executivos de varejo deste país. Muito bem, pessoal, eu espero vocês na terceira coluna do Newton, com novas notícias a respeito de muitos assuntos que nos interessam. Muito obrigado.